Canal Futebol Alagoano para sempre, 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 sempre. Walter Luiz. Chegando com mais um vídeo no nosso canal Futebol Alagoano para sempre. E para contar a história de um ex-árbitro do futebol de Alagoas, Renato Sátiro. Trabalhou entre 1985 e 2002. Você vai ver raras fotos e vídeos de Renato na arbitragem alagoana. Renato Sátiro Januário nasceu em 29 de janeiro de 1961, na cidade de União dos Palmares, interior de Alagoas. Fez seu curso de arbitragem em 1984. Apitou o primeiro jogo em 1985 e o último em 2002. Vamos a uma rápida memória fotográfica de Renato Sátiro na arbitragem de Alagoas. Aí concedendo uma entrevista ao repórter Oswaldo Barbosa, da Rádio Difusora, antes de um jogo CSA e Comercial. Renato Sátiro aí formando no quarteto. Da esquerda para a direita, Dioclésio Vaz, Renato Sátiro, Manuel Francisco Cavalcante e Josival Pedro. Renato estava sempre cotado para os grandes jogos. Nesta matéria de jornal, fala que ele está entre os favoritos para apitar a final do Alagoano de 1993. Um sorteio vai definir o árbitro entre Josival Pedro, Marivan da Silva e Renato Sátiro. Aí ao lado de Dioclésio Vaz, nos seus primeiros anos de arbitragem pela Federação Alagoana, concedendo uma entrevista ao repórter Kleber Marques. Outra manchete de jornal: Sátiro e Marivan apitam principais jogos da rodada. Renato no estádio Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios, sendo entrevistado pelo repórter Valmir Lopes, ajudando ao jogador Valdo do Comercial a se levantar. Renato Sátiro e o repórter Oscar de Melo, da Rádio Gazeta de Alagoas, antes de um jogo CRB e Miguelense. Da esquerda para a direita é Valnia Rosa, Renato Sátiro, José Elias Guedes e Valdineide Araújo. Renato está no centro, vai comandar mais um jogo. À sua direita, André Albuquerque. À sua esquerda, Hércules Martins. Uma antiga foto de Renato Sátiro, árbitro principal de mais um jogo. À sua direita, Josival Pedro. À sua esquerda, Ednelson Dias. Antes de um jogo, CSA e Dínamo. Tá aí Renato, de costas o goleiro Flávio, temos o repórter Oswaldo Barbosa e o zagueiro do CSA, Fabinho. Renato no estádio Rei Pelé, aguardando a hora de se preparar para o jogo. Da esquerda para a direita, Dorival Viana, Marlon Reinodson, Renato Sátiro, Raimundo Soares, dirigente da federação, e Adnilson de Lima. Na sede da ACDA, Associação dos Cronistas Desportivos de Alagoas, vemos da esquerda para a direita o repórter Cristiano Mateus, no centro Fernando Murta, presidente da ACDA, e Renato Sátiro. Renato guarda com carinho todos os distintivos que usou como árbitro da federação e da CBF. Eles simbolizam a história deste grande árbitro na arbitragem alagoana. E agora vamos ver vídeos de Renato Sátiro apitando jogos em Alagoas. No passado, jogos do futebol de Alagoas não eram transmitidos. Apenas alguns minutos passavam no dia seguinte na TV, mostrando mais os gols e as defesas dos goleiros. Mesmo assim, temos imagens de Renato Sátiro para mostrar. Jogo do CRB, termina o jogo, Melo entrega a bola ali para Renato Sátiro. Jogo no Trapichão. CRB e Comercial, olha que entrada violenta. Renato Sátiro expulsa.
o jogador do Comercial. Vai saindo ali, o número 4. Dudu também é expulso, jogador do CRB. CRB Penedense, 1987. Olha o Renato, deixou a bola passar ali, ó. Renato Sátiro, de camisa amarela, algo não muito comum naquela época, onde os árbitros apitavam mais de preto. O jogo é em Capela. Olha o Renato Sátiro ali, acompanhando o lance. CSA e Capelense. Jogo encerrado. Renato Sátiro. Jogo em Palmeira dos Índios. Em Arapiraca, um clássico, CSA e CRB. O Rei Pelé estava fechado para reformas. Renato Sátiro apitou este e outros clássicos das multidões, entre os maiores de Alagoas. Estádio lotado, muita gente de Maceió foi assistir o jogo em Arapiraca. E o Renato Sátiro comandou a partida. Jogo quente com muita confusão, como sempre acontece nos clássicos. Renato mostrou a sua autoridade. Expulsou Rinaldo do CRB. Ele não gosta. Confusão, a polícia entra. Roberto Nascimento do CRB também expulso. Foi reclamado, Renato. Renato sempre foi um árbitro disciplinador. Olha lá, tranquilo, Renato. E o fim de jogo. Esse é o goleiro índio, entregando a bola ali ao Renato Sátiro. Escanteio. É um jogo CSA e Asa. Olha a confusão, o gol. Opa! Renato vai anular. Renato viu, jogador do CSA metendo a mão na bola. Olha só. Gol anulado. O antigo estádio Rei Pelé com as Gerais. Gol do CSA, Renato observa ali. Jogo na Pajuçara. Tá aí o Renato Sátiro. Outro CRB e CSA, Renato apitou. Jogadores gostam da arbitragem, vão cumprimentar o árbitro. CSA e Dínamo. É pênalti. Tranquilo, Renato marcou. Expulso. Ali o jogador azulino. Olha a falta. Renato expulsa mais um. Com ele não tinha brincadeira. O jogador tinha que jogar bola, nada de violência. Renato procura acompanhar o lance. O jogo é em Capela. Olha a bola. Flávio defende, dá um passo para trás e entra com a bola. Renato não teve dúvidas, é gol. Muita reclamação, mas... olha só. Flávio defendeu, deu um passinho para trás. Gol marcado. Depois do jogo, Renato teve que explicar, mas mostrou, através da imagem, que a bola realmente foi gol. Flávio deu um passinho para trás com a bola na mão. Um jogo CSA e Asa. Esse jogo deu muita confusão. Olha só. Jogadores do Asa vão reclamar. E o jogador do CSA, o Peu, bate a falta de forma rápida. Renato manda seguir. Rinaldo lança. Edson faz o gol. Gol legítimo. Jogadores do Asa abandonaram a defesa, olha só, os zagueiros foram todos reclamar. O Peu bateu a falta rápida. Renato mandou seguir e saiu o gol. O pessoal do Asa ficou revoltado.
depois do jogo. Tá aí o Renato Sátiro, antes de uma partida no estádio Rei Pelé. Renato, aguardando o horário do jogo, conversa com algumas pessoas. Tranquilo. Aquele ritual dos árbitros antes das partidas. Fica ali na pista, observa o ambiente, conversa com algumas pessoas, depois vai se preparar para entrar em campo. Conversa ali com José Sebastião Bastos, um dos grandes dirigentes do nosso futebol, que infelizmente já partiu. No vestiário, Renato, bem vestido, conversando ali com Jaime Bispo. Renato aí se preparando, recebendo aquela massagem para relaxar os músculos. O árbitro também tem que se preparar para não sofrer uma distração, algum problema durante o jogo, já que alguns correm mais que muitos jogadores. Ele relaxa, conversa. Nos minutos que antecedem a sua entrada em campo para mais um jogo na sua carreira. Renato Sátiro, um dos grandes árbitros da história do futebol de Alagoas. Conversa um pouco para se distrair. Se preparando, colocando o meião, o uniforme, para adentrar ao gramado do estádio Rei Pelé. Uma rotina de centenas de jogos na sua carreira. Descontração no vestiário. Uniforme devidamente pronto. E o aquecimento. Tradicional aquecimento do árbitro ou dos árbitros antes da entrada em campo. Ali o assistente Jaime Bispo. Renato foi um árbitro muito disciplinador em campo, sério e respeitado pelos jogadores. Esse daí é Marivan da Silva, quer entrar perfumado em campo. Os cartões, a camisa, está ali o apito. E o escudo CBF. Aí, entrando em campo, Renato Sátiro, Dorival Viana e Marivan da Silva. É um jogo amistoso CRB Sport, 1992. A entrada em campo. Renato conversa com Jaime Bispo, passando as últimas orientações. É um jogo amistoso, mas o trabalho é o mesmo, como se fosse um jogo de competição. Bom público no Rei Pelé. Neste dia, quase 7 mil. Público total para o jogo CRB e Sport, um amistoso interestadual. Rei Pelé ainda com seu antigo formato, com as gerais. Renato conversando com o Rinaldo, aquele mesmo que foi expulso no jogo de Arapiraca. Renato observa ao seu redor, tudo ok.
instantes que antecedem ao início de CRB e Sport 1992. As antigas gerais do estádio Rei Pelé. Segue Renato conversando com Marivan da Silva, um dos assistentes daquele dia. A bola é da marca Topper, famosa bola do passado. Esse desenho de bola ficou famosa. Renato está atento a todos os detalhes. Chega ali alguns jogadores do Sport, assistente do Oswald Viana. O capitão do CRB é o zagueiro César. Sai o Renato, com o escudo CBF. Ali o repórter Rogério Costa da Rádio Gazeta. Os capitães escolhem aí, decidem quem dá a saída e tal, e a bola tá rolando, tá ali, ó, Renato Sátiro comandando CRB e Sport, amistoso 1992, são algumas imagens do Renato naquele dia. Todo de preto, Renato. Bom público presente no Trapichão. Antigamente até amistosos tinham bons públicos. Aí, ó, Renato, Josival Pedro e Marivan da Silva em um outro jogo. Ano de 1993. Rei Pelé sempre lotado. Renato neste dia como assistente. Aí, Valdemar Nicolau, saudoso, preparador físico do futebol de Alagoas. Foram imagens de Renato Sátiro trabalhando em jogos do futebol de Alagoas. Renato Sátiro era um dos mais capacitados árbitros da Federação Alagoana de Futebol e CBF na época. Vez por outra haviam palestras promovidas pelos cronistas e ele era sempre convidado a falar. Temos aí imagens de uma delas. Numa promoção da Associação dos Cronistas Desportivos de Alagoas, Renato Sátiro foi convidado a palestrar sobre a preparação de um árbitro para um jogo de futebol, nos dias que antecedem, como também no dia do jogo. Renato levou um pouco do seu conhecimento, da sua experiência, para os componentes da crônica esportiva que estiveram presentes naquele dia. Um dia de muita chuva que impediu que tivéssemos uma presença maior. Daí o Renato, palestrando para os presentes, isso no final dos anos 90. Depois que encerrou a carreira, Renato Sátiro foi convidado a integrar o Tribunal de Justiça Desportiva de Alagoas, onde foi auditor da Comissão Disciplinar. Daí a carteirinha de Renato Sátiro. Renato, ali o primeiro à esquerda, durante alguns julgamentos de jogadores, dirigentes, enfim, as pessoas envolvidas com futebol que, digamos, saíram da linha. Daí o Renato, em pé, dando seu parecer ali em mais um caso.
Outra imagem de Renato, ele é o primeiro na esquerda, no Tribunal de Justiça Desportiva de Alagoas. Fora do futebol, o Renato tem várias formações a nível superior. Em 1988, concluiu o curso de Engenharia Agrônoma pela UFAL. Em 2001, se formou bacharel em Direito pelo SESMAC. Em 2002, ingressou na OAB pelo Exame da Ordem. Aí, Renato Sátiro, em foto recente, como advogado na área criminal. Aí, Renato Sátiro na função de agrônomo. Ele que hoje vive e trabalha fora do estado, nas regiões ali do Piauí, Maranhão e Tocantins. E agora alguns depoimentos de pessoas que acompanharam a carreira de Renato Sátiro. Começando com Fernando Murta, um dos grandes cronistas da crônica esportiva alagoana. Foi repórter de rádio e TV, também comentarista. Murta traz breves palavras sobre Renato Sátiro. Olá, amigos. Falar a respeito do Renato Sátiro é uma coisa muito tranquila. Renato é um cara que era uma elegância muito grande dentro do campo, apitava com tranquilidade, não era aquele juiz que aparecia no jogo, e quando o juiz não aparece no jogo, sempre ele faz uma grande arbitragem. Ele estava sempre entre os 4 melhores árbitros de Alagoas à sua época, e foi um cara assim diferenciado pela elegância, repito, com que ele apitava. Ele não ficava chegando junto do jogador, ele simplesmente apitava e deixava o jogo seguir. Então este é o Renato, que inclusive eu acabei constituindo uma amizade com ele fora do campo, coisa muito rara, porque eu não me lembro de ter feito muitas amizades entre árbitros, dirigentes e atletas quando trabalhava na mídia, na condição de repórter. Mas o Renato foi um cara diferenciado e que a gente fez uma amizade que mantém essa amizade até hoje. Então, felicidades para todos vocês e felicidades para o Renato, que marcou história, marcou época como árbitro em Alagoas. Um abraço. Esse é Jorge Cabral, um dos maiores preparadores físicos da história do futebol de Alagoas. Trabalhou no CSA, CRB, outros clubes e também na Federação Alagoana de Futebol, onde preparava os árbitros. Foi também preparador físico da famosa Seleção Alagoana de 1978. Vamos ouvir Jorge Cabral em rápidas palavras sobre Renato Sátiro. Renato Sátiro é um amigo contemporâneo de longas datas, um homem de bem e do bem. Sua chegada, Renato, na federação e no departamento de árbitros impressionou a todos, com um jovem, com um bom porte físico, educado, inteligente, disciplinador, bem preparado fisicamente e tecnicamente. Ao ponto de Renato se projetar no cenário estadual e no cenário nacional, apitando grandes jogos. Bons tempos, meu amigo Renato. Saudade do seu amigo Jorge Cabral, ex-preparador físico do CRB, campeão alagoano, ex-preparador físico do CSA, tricampeão alagoano, e preparador físico da Federação e do Departamento de Árbitros por mais de 20 anos. Grande abraço, meu amigo. Esse é Jorge Luiz da Silva, ex-árbitro da nossa federação e da CBF. Jorge também fala de Renato Sátiro. Eu entrei na Federação Alagoana de Futebol em 89. Eu fui a convite do Renato Sátiro, que na época já era um dos maiores árbitros do nosso futebol. E eu tive a honra e o prazer de trabalhar ao lado dessa fera da arbitragem do nosso Brasil. E Renato era um carteirado bom, boçal, um grande árbitro. E o nosso presidente Canduto chamava ele de árbitro tem que ser chato, boçal e soberano. E Renato era fera. Meu irmão, parabéns, você é fera. O Biratã Marculino foi árbitro de futebol. Foi ele quem incentivou Renato Sátiro, em 1984, a ingressar no curso de arbitragem, o qual o Biratã Marculino também cursaria.
Vamos ouvir o Biratã. Eu resolvi ser juiz de futebol e eu convidei para ir para a escolinha, na época, escolinha. Ele relutou e aceitou. Graças a Deus ele aceitou, porque se tornou um grande árbitro, um cara que fez o que fez no futebol alagoano como árbitro de futebol. Nada se tem a denegrir a sua imagem, dentro e fora de campo. 1984. Estávamos lá, escolinha, começamos com 30 árbitros, foram aprovados, na verdade, 7. Muito bem, aí o Biratã Marcolino, falando de Renato Sátero. Renato Sátero Januário, um dos grandes árbitros do passado do futebol de Alagoas. Seu nome jamais será esquecido. Ele faz parte da história da arbitragem e do futebol de Alagoas. Apitava com seriedade, era técnico e disciplinador. Nunca se ouviu falar nada que desabonasse sua conduta dentro da arbitragem alagoana. O futebol de Alagoas eternamente será grato aos serviços prestados por este grande árbitro da história do nosso futebol, Renato Sátero Januário.